Fala trader, fala gurizada, tudo certinho com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês, seja bem-vindo a mais um vídeo. Vamos para essa aula aqui, pessoal. Resolvi fazer uma aula rápida aqui para vocês, falar um pouco sobre divisão do preço, taxa dividida. Muita gente não sabe o que é, praticamente a mesma coisa, ok? Só vou explicar aqui, fiz um desenho aqui e vou estar explicando para vocês também os melhores pontos de entrada, onde você vai fazer as suas marcações. Muita gente está iniciando no operacional e tudo mais. Certamente você que já está mais tempo, já sabe o que é uma taxa dividida, uma divisão do preço. Bem simples mesmo, bem fácil. Tá? Deixa eu até apagar aqui, eu já vou explicar o que é uma taxa dividida e uma divisão do preço. Tá? Bem fácil mesmo. Tá bom? Então vamos lá, o que é uma taxa dividida? Tá? Uma taxa dividida e uma divisão do preço. Tá caindo uma chuva aqui no sul, pessoal. Ó, não sei se vocês estão escutando aí no... Esse microfone pegou aí trovada que deu aqui agora. Mas vamos lá, vou desenhar uns candles de alta aqui só para que você possa entender, tá? Tá, vamos lá. Qual a diferença entre divisão de preço e taxa dividida? Simplesmente, pessoal, muito fácil isso aqui, tá? A taxa dividida é quando nós temos entre um preço e outro, né? Tá vendo? Nós temos uma vela de alta aqui e aqui abriu a outra vela de alta. Só que essa outra vela de alta aqui, ó, é um comando, não tem ação dos vendedores na parte de baixo, tá? Então, dessa vela para essa vela aqui, nós temos uma taxa dividida aqui, ó. Aqui é uma taxa dividida. Então, entre as duas velas, tá? Quando uma delas é comando, nós temos uma taxa dividida. E a divisão do preço é a mesma coisa, só que não é comando. São duas velas com pavio dos dois lados. Então aqui, ó, essa vela fechou aqui, ok? E a outra abriu aqui. As duas têm pavio dos dois lados, então isso aqui é uma divisão do preço, tá? Então quando você vê uma sequência de candle, entre o fechamento de um candle, tá? Entre o fechamento do candle e a abertura do outro, é a divisão do preço, tá? E aqui também é a mesma coisa, tu olhar... Aconteceu a mesma coisa, a fechamento dessa vela e a abertura dessa também. Mas por que não é uma divisão do preço? Tá? Porque, sendo um comando, ele é o início de um novo preço. Então, tá? É o início de uma nova taxa aqui. Então, por isso que a gente chama de taxa dividida. Tá? Então, quando você vê uma pernada que tiver um comando no meio, tá? A vela entre o comando e a outra vela é uma taxa dividida. Taxa dividida. E quando não tiver pavio dos dois lados, é a divisão do preço, bem simples. Para baixa também, a mesma coisa, ó. Vamos botar aqui, ó, nós temos um candle que desceu e o outro é um comando, ó, de baixa, tá? Então aqui, o que nós temos aqui? Nós temos aqui uma taxa dividida, ok? Taxa dividida, ok? E quando nós temos, por exemplo, né? Embora não interessa quantos candles tem, tá? Mas não é comando, não temos comando. Nós temos a divisão do preço. Então, tudo isso aqui, ó, todo fechamento e abertura do preço é uma divisão do preço. Divisão do preço, tá? E digamos que aqui deu mais candles de baixo, ó, tá? Continua descendo, ó. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui uma taxa dividida e aqui é tudo, ó, divisão do preço, divisão do preço, divisão do preço. Então essa é a diferença entre taxa dividida e divisão do preço, beleza? Já quero aproveitar essa aula aqui, tá? E por que é importante saber disso? Porque, por exemplo, num lote de compra, vou fazer um exemplo aqui, nós temos um lote de compra, tá bom? Lote de compra, ó, nós não temos nenhuma taxa dividida e tudo divisão do preço. Isso aqui é só um lote de compra, total lote de compra. Daí o preço reverteu e começou a descer aqui, ó, rompeu, tá? Daí aqui, ó, nós temos um lote de venda, ok? Aqui nós temos um lote de venda, ó, um lote de compra, um lote de venda. Esse lote de compra só temos aqui, ó, divisão do preço, ó, só a divisão do preço. Agora esse lote de venda aqui, nós temos a divisão de preço e nós temos aqui a taxa dividida, ó, uma taxa dividida aqui, ó, ok? E aqui divisão do preço, tá bom? E por que é importante saber isso? Porque dentro desse lote vendedor aqui, ele está fracionado. Então esse lote aqui, ó, apesar de ele ser um lote inteiro de venda, de vendedores, é um lote de venda, esse preço de venda ele está fracionado, ele está dividido em dois, ok? Então aqui é um preço e aqui é outro preço, porque como é um comando, é a abertura de um novo preço
Entendeu? Então, por mais que a totalidade, essas 4 velas formam um lote vendedor, esse lote vendedor está fracionado. Então, nós temos a divisão desse lote aqui, ó, através desse comando, dessa taxa dividida. Vocês entenderam? Tá? Então, por isso que é importante saber a taxa dividida quando nós temos um comando, tá? E também não muda quando for um comando final de taxa. Por exemplo, ó, desceu uma vela, ela subiu e fechou o preço, ó, fechou o preço. Daí deu abertura a outro preço que continuou. Assim também é uma taxa dividida. Ó, é um comando, não é um comando de baixa, mas é um comando final de taxa. Então aqui nós temos uma divisão do preço, só que aqui, ó, nós temos uma taxa dividida, tá? Taxa dividida. Beleza? Então, é por isso que é importante saber, tá, disso. Vamos lá, agora, sobre as marcações que você deve fazer e aonde é o melhor ponto de entrada. Isso aqui é muito básico mesmo, tá? Desenhar somente 2 velas para você entender, tá? Ó, nós temos aqui o que? Uma divisão do preço, simples, tá? Aqui eu só vou dar o exemplo de como você pegar a operação, né? Independente da estratégia, né, que você estiver utilizando, do setup, qual é o ponto de entrada. Vamos lá. As suas marcações, galera, sempre tem que ser, ok, na ponta do pavio e na ponta do pavio e na taxa, na divisão do preço, tá? Ó, aqui, ó, tá vendo? Então a sua marcação ela é feita assim, ó, tá bom? E o que acontece? Aqui nós temos um lote comprador. Confirma isso comigo que é um lote comprador aqui? Então aqui é um domínio total de compra. Só que se você colocar em times menores, ok? Essas retrações aqui, ó, que eu chamo de nova alta, se você colocar em times menores, você vai ver que aqui nós temos velas vermelhinhas, né? Candles menores. Ok? Candles menores que fecharam esse preço. Então, esse preço, na verdade, ele teve abertura aqui. Daí o que aconteceu? Ele desceu até aqui, ele foi uma vela vermelha. Daí ele subiu, foi até essa máxima aqui e depois os vendedores vieram e fecharam ele aqui, tá? Então por que não se opera dentro, mesmo sendo um lote comprador, 2 velas, né, domínio total de compra, aqui dentro, entre um pavio e outro, nessa divisão do preço aqui, entre essa divisão do preço, entre aqui, ó, esse pavio aqui e esse aqui, onde está a nossa marcação aqui, ó, aqui houve uma briga, houve um leilão, mas a compra rematou e tocou o preço para cima. Então por isso que não se opera de jeito nenhum, se opera dentro desse canal aqui, quando você marcar sua divisão do preço, tá? Não se opera de jeito nenhum, tá? Você sempre vai esperar o preço para você poder fazer sua operação romper, galera. Romper para você poder pegar a sua operação de continuação, entendeu? Por quê? Porque daqui, ó, dessa marcação para cima é domínio total de comprar, mas não é um lote comprador aqui, um domínio total. Só que aqui, ó, nos pavios teve briga dos compradores e vendedores. Aqui também, porque antes dessa vela aqui ser uma vela de compra, quem desceu o preço até aqui embaixo, que deixou esse pavio, ela abriu, na verdade, essa vela abriu aqui, ó. Só que esse pavio na parte de baixo aqui, ó, quem levou ela até aqui, ó, foi os vendedores primeiro. Ela vem até, quando ela vem até aqui embaixo, ela foi uma vela vermelha. Então nós temos a ação dos vendedores. Só que daí a compra assumiu a posição e tocou o preço para cima. Então na ponta dos pavios também temos venda, entendeu? Então dentro, presta atenção, aqui dentro desse canal aqui, galera, ó, você vai evitar fazer a operação aqui dentro, tá? Você deixa romper para pegar a sua operação de continuação, ou romper para baixo para pegar a sua continuação aqui, mas você não vai pegar operação, né, ou deixa, por exemplo, travar aqui para você pegar uma reversão, vir de cima travar aqui para você pegar uma reversão, tá? Independente, eu não estou falando de estratégia aqui, mas a leitura, isso aqui é uma leitura, tá? Ficou bastante desenhado aqui, mas eu acredito que vocês estão entendendo, né? Já deixa o seu like aí se você tá gostando dessa aula aqui, tá bom? Então vamos lá. A sua marcação deve ser exatamente nos pavios, ok? Você vai marcar o pavio e vai marcar o outro pavio, ok? Quer marcar a divisão do preço? Você pode marcar também, entendeu? Tá? Então a sua operação ela só pode ser feita se o preço descer e travar aqui.
Daí você tem leitura de pegar uma continuação, ok? Se o preço estiver subindo e travar aqui, ok? Você tem a leitura de reversão, tá? Travar ou, né, ele ficar abaixo, por exemplo. O preço estava subindo, bateu e ele ficou, ó, abaixo, tá? Dessa briga aqui que teve, tá? Então o que o preço fez aqui, na verdade? Ele foi até aqui, foi até aqui e foi até aqui. Então nós temos ação vendedora aqui, ok? Temos ação vendedora dentro desse canal. Então, se o preço fecha fora do canal, tá? Você pode pegar uma leitura de put, mas eu já falei em vídeos anteriores que essa entrada aqui também ela é arriscada. Por quê? Porque aqui sendo um lote total de compra, galera, quem está dominando é a compra. Então por que você vai pegar operação de venda quando o preço ficar abaixo, que nem aqui? Se nós temos um domínio total de compra da abertura do preço até aqui em cima, vamos botar até aqui, ó, até aqui, ó, nós temos um domínio total aqui, ó, daqui até aqui, ó, domínio total de compra, tá? Depois que ele romper aqui para cima, a venda, ela tocou esse paviozinho aqui para baixo, ó. Então, se você vai pegar a venda, espera romper para você pegar a compra, tá? Eu só tô dando, é uma leitura isso aqui, tá bom, galera? Uma leitura, tá? É por isso que no comando, aqui eu falo para vocês, ó, comando, tá? Se opera, daí você faz sua marcação aqui, ó, e aqui. E muita gente opera, travou no comando aqui, ó, vou pegar um put aqui, ó, na próxima vela, uma venda. Pessoal, mas aqui nós temos domínio total, aqui nós não temos nem domínio de venda, aqui nós temos um domínio total de compra aqui. O certo pegar o comando é quando ele rompe o comando. Então, ele rompeu o comando, aí sim você pega aqui, ó, porque a abertura do comando para cima, né, a sua força tá na abertura para cima. E de preferência, tá, ele ficar acima desse cara aqui, ó. Por quê? Porque nesse canal aqui, ó, nesse canal aqui, opa, nesse canalzinho aqui, ó, querendo ou não querendo, nós temos um domínio de venda que tocou esse preço para baixo. Então, por mais que você pegue uma operação que vem e travou aqui, ó, que eu já mostrei aqui no canal, inclusive, é uma boa entrada para pegar um call aqui, tá? É uma boa entrada para você pegar aqui um call, por quê? Porque é um comando, é a abertura de novo preço, nós não temos um pavio aqui, ó, com liquidez, só que você tem que entender que aqui, ó, nós tivemos uma liquidez de baixa, né, em times menores. Então, tá? A probabilidade de dar bom é muito alta, mas o mais top seria realmente a entrada, top mesmo seria se o preço viesse, ele batesse e ficasse acima aqui, ó. Então ele rejeitou no comando, tá? Rejeitou no comando, bateu aqui, ó, rejeitando na abertura do comando, ficando acima desse pavio dessa vela, ok? E se essa vela aqui for a primeira vela do movimento de compra, melhor ainda a sua entrada. Por quê? Porque ela é o nosso primeiro registro. Então o preço vinha numa tendência de baixa, reverteu, primeira vela do movimento, primeiro registro e depois um comando. Tá? Travou, tu pode pegar uma compra aqui? Pode pegar, entendeu? Só que a sua entrada é deixar essa vela, quando nascer, ela descer o máximo possível para você pegar uma taxa bem boa aqui. Por quê? Porque como aqui, ó, ainda teve força de vendedores, essa vela, né, pode ter alguma ação de venda, mas a probabilidade de ela travar num comando e subir é muito grande. Mas a melhor entrada é se ela travar exatamente aqui em cima, ó, aqui, ó, em cima do primeiro registro, não tem entrada para dentro do canal. Daí você espera a outra vela nascer, só bater aqui no comando para você pegar a sua entrada aqui, ok? Tá? Ou se ela vem, bate e retrai no comando, entendeu? Pode ficar essa diferencinha aqui, ó, esse espaço, mas você tem que cuidar que quando fica o espaço assim, o preço pode, aqui é uma vela vermelha, o preço pode voltar só para querer buscar essa liquidez aqui. Então ela pode vir aqui, ó, preencher, isso é só vir para preencher, entendeu? Só vir para preencher aqui, tá bom? Então espero que vocês estejam gostando dessa aula aí, tá bom? Vamos lá pro gráfico, tá? Assim, ó, sempre falo para vocês, é horrível de operar, tá? Você não tem base nenhuma para fazer marcação, vai fazer marcação aqui, vai pegar. Então, o melhor gráfico para operar é aquele gráfico que está fazendo topos e fundos bem definidos, aonde você consegue observar realmente, ó, é um topo aqui, é um fundo aqui, é um topo.
Ó, tudo isso aqui, ó, um lote comprador, tudo isso aqui é um lote vendedor. Ó, o preço tá descendo aqui, ó, tá descendo aqui agora. Ó, o preço tá descendo aqui agora, ó. Vai entrar para dentro desse lote aqui vendedor, ó, tem a marcação. Ó, o preço tá descendo, ó, puf, entrou para dentro desse lote aqui. Então, melhor é quando está fazendo topos e fundos bem definidos, galera, bem definidos mesmo, tá? E isso, né, depende de cada ativo. Que nem aqui, ó, aqui achei bem interessante esse gráfico aqui, ó, ó, tá fazendo bem definido, você consegue ver o gráfico trabalhando, ó, ó. Daí agora aqui já começa a ficar meio ruinzinho, ó. Entendeu? Então aqui você consegue ver o gráfico trabalhando, tá? Aqui já não consegue, aqui também já tá ruim, entendeu? Deixa eu botar num time maior só para vocês verem que muda demais, né, os ruídos, ó. Vamos ver aqui, tá? Então, ó, aqui nós temos, ó, tem um gap aqui, mas aqui é uma divisão, aqui uma taxa dividida. Ó, um exemplo aqui, ó, que nem ó, essa divisão do preço aqui, ó. Ó, eu marco aqui e marco a ponta desse pavio aqui, ó. Tá? Próxima defesa está aqui, ó, na abertura desse preço. Ó como ele rejeita, ó. Por que ele está rejeitando aqui esse preço, ó? Por que ele vem aqui e bateu? Porque aqui, ó, nesse pavio, nós temos uma briga. Quem ganhou essa briga aqui foi, claro, que foi a vela de compra, tá? Mas quem empurrou esse pavio aqui, ó, quem empurrou até aqui embaixo, foi uma vela de venda, tá? Então, dentro desse canal aqui, galera, ó, nós temos uma briga, tá? Nós temos compra e temos venda, tá? Então, a melhor entrada para você pegar é justamente quando o preço rompe ele, ó. Agora a próxima defesa está aqui embaixo, ó. Então, você tem espaço para ela vir até aqui embaixo. Então, deixa subir para pegar a sua entrada. Tá? Nunca vai operar dentro do canal, nunca, porque ela tanto pode subir quanto pode descer. Por quê? Porque houve uma briga aqui, ó. Apesar de quem ter ganhado essa briga aqui foi a compra, porque ela brigou, subiu, desceu e quem ganhou foi a compra. Beleza? Ó, rompeu. Tá bom, pessoal? A aula ficou um pouco extensa, mas essa aula foi só para vocês terem uma base, ok? Uma base de leitura, de movimentação. Então é só realmente para vocês ter, né, uma base. Ó, aqui, ó, as últimas defesas aqui, ó, teve briga nesses pavio. Depois a próxima é só aqui, ó. Então, por exemplo, o preço romper aqui, ó, ele bateu, quem tocou, e foi venda aqui, ó, na ponta desse pavio, temos compra e temos venda, ok? Tá? Mas quem ganhou foi a compra, que tocou, virou uma vela verde. O preço sente, mas nada impede de ele entrar aqui para dentro e continuar, mas também ele pode entrar e reverter, tá? Por isso que a melhor operação é você deixar o preço romper ele. Opa, rompeu a última defesa aqui, ó, tá? E agora a próxima defesa está aqui, ó. Então você pode pegar a continuação aqui, ó, tá bom? Aqui, galera, até vou botar 10 pila aqui, ó. Aqui eu tenho uma leitura de cal, ó. Vou pegar uma entradinha aqui, tá? Uma vela verde, a próxima aqui, ó, tá? Uma vela verde aqui, nessa aqui. E se descer eu vou proteger. Por quê? Porque ela pode vir querer buscar essa liquidez de baixo aqui, ó. Esse preço pode querer vir buscar essa liquidez, tá bom? Ele pode. Mas essa vela é para ser uma vela verde, tá? Beleza, galerinha? Espero que vocês tenham gostado dessa aula aqui. Se você ficou até o final, deixa o seu like, deixa um comentário aí, eu leio todos os comentários, eu vou ler o seu comentário, ok? É muito importante o seu comentário, né? Isso mostra para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante, ele indica para mais pessoas, então, para galera que está começando aí nesse mercado, eu estou aqui para somar, para ajudar, beleza? Então, obrigado por ficar até o final do vídeo, deixa um like, deixa um comentário e bora, tamo junto, até depois do fim!